O verão menos chuvoso em 15 anos vai se despedindo. Com chuva, choveu em 50 dos 89 dias da estação, mas a quantidade de água ficou abaixo da média. E a estação, que normalmente recarrega os reservatórios, deixou as represas bem longe do nível ideal. A queda de braço entre a Prefeitura da capital e os comerciantes da Feirinha da Madrugada. A Prefeitura lacrou o prédio por falta de licença e de segurança, mas os lojistas romperam o lacre e reabriram as portas. E ainda a abertura das agora no SPTV. Uma boa noite para você. A capital passou hoje 2 horas em estado de atenção para alagamentos por causa da chuva. Os bombeiros receberam chamados para a queda de pelo menos 6 árvores, 5 só na região de Parelheiros. E assim vai se despedindo a estação mais chuvosa do ano, que de chuvosa desta vez deixou a desejar. Esse foi o verão mais seco dos últimos 15 anos. Pelo asfalto úmido e pelo teto do carro molhado, dá para perceber que choveu em vários lugares de São Paulo hoje, lá pelas 3 da tarde. Na Vila Mariana, onde a gente estava, foi de leve, o suficiente para molhar as árvores, criar uma correnteza nas sarjetas. Mas no Brás, na região central, as ruas Maria Domitila, Benjamin de Oliveira e Santa Rosa ficaram debaixo d'água, pelo que a gente vê nessas imagens de um cinegrafista amador. Situação comum por aqui, é o que a gente nota pelas comportas instaladas em vários comércios da vizinhança. E apesar de ter dado as caras na última tarde de verão, a chuva veio mesmo tímida nessa estação. Foram registrados 572 milímetros de chuva, 79% da média. Isso significa que esse verão foi o menos chuvoso dos últimos 15 anos. Principalmente por causa do mês de fevereiro. Ele foi o mais seco desde 2005 e o terceiro menos chuvoso desde 1943, quando o Instituto Nacional de Meteorologia começou as medições. Na prática, esse resultado de 102 milímetros de chuva foi 57% abaixo da média histórica para o mês. Agora, março, a gente retomou um pouco essas pancadas de chuva, mas assim, na conta final, o verão 2017-2018, ele termina devendo chuva, não só para a cidade de São Paulo, mas para a maioria das áreas do estado de São Paulo. Em termos de temperatura é que a coisa foi mais tranquila. A média foi de 28 graus, com máxima de 33,6. Muito próximo do que a gente viveu nos últimos verões. Bom, se bem que esse verão só acaba amanhã às 1h14 da tarde. E aí, Maju, será que até lá a gente bate esse recorde? O que você diz? O Zé Maju já está aqui para responder a pergunta do Ciane. Boa noite. Boa noite. Aí, tem recorde? Não, Kovalik. Boa noite para você e para todos. Não é dessa vez. Tem não, porque a última tarde de verão mesmo é hoje, então a última máxima do verão foi registrada hoje, 31,8 graus. Rapidinho aqui, vamos ver como é que está a temperatura no momento aqui na capital. A gente tem aqui no Jabaquara 25 graus, choveu hoje na Cantareira. Já que você falou de Cantareira, vamos dar uma olhada como é que está o nível dos reservatórios. Obrigado por ter aberto aí para mim. Olha só, Cantareira com 53%. Abastece a maior parte da capital e cidades como Osasco, São Caetano do Sul e Guarulhos. Já que o sistema Alto Tietê, 63%. Atende parte da Zona Leste de São Paulo, parte de Mauá e de Santo André. E aqui, Guarapiranga, 78%, abastece a Zona Sul e Sudeste da capital. E o outono, Maju, que começa amanhã, vai ajudar a elevar esses níveis? Olha, provavelmente não, porque é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para você na nossa arte o outono. Ele começa amanhã, às 1h15 da tarde, e é o seguinte, a gente tem a seguinte situação nos reservatórios. O verão, ele tem uma média de 721 milímetros de chuva. O outono cai para 238 milímetros. Esse outono deve sim ser mais chuvoso, 300 milímetros, mas não é essa chuva aqui que recupera reservatório, viu, Kovalik? É preciso cautela. Primeiro dia de verão aqui na capital, ainda com cara de outono, com cara de verão. 30 graus de máxima, pancada chegando à tarde. Na quinta-feira, sim, a gente pode ter um tempo mais frio, mas bem chuvoso. Eu vou atualizando amanhã. Obrigado, Maju. Tchau, Uma boa noite para você. Um idoso de 80 anos foi assassinado hoje à tarde nos Jardins, um dos bairros mais valorizados aqui da capital. Segundo a polícia, a vítima foi abordada por pelo menos um ladrão quando saía de um banco. O criminoso atirou e fugiu sem levar nada. No fim da tarde, 2 suspeitos de envolvimento nesse crime foram presos. O repórter André Azeredo está na delegacia para onde um dos suspeitos foi levado e tem outras informações ao vivo. Boa noite, André.
Boa noite, Kovalik, boa noite a todos. A gente está no 12º Distrito Policial, onde esses dois indivíduos foram presos após uma longa perseguição pelas rondas ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota, e acabaram presos esses dois. Um deles está hospitalizado em razão dessa fuga e desse confronto com a Polícia Militar aqui na região da Celso Garcia. Por isso, o outro indivíduo suspeito foi trazido para cá. Anteriormente, ele teria relatado ao tenente da Rota que realmente tinha dado um tiro numa pessoa na região dos Jardins, hoje de tarde, num assalto. Junto com eles, a polícia, segundo os relatos da sala de imprensa, apreendeu uma arma, um revólver e também dinheiro. Ele estava aqui agora há pouco e faz uns 20 minutos ele saiu em direção ao 78 DP, na região dos Jardins, que vai apurar esse caso sobre esse latrocínio nos Jardins hoje de tarde. Kovalik. Obrigado, André. E o Estado registrou em fevereiro o menor número de mortes no trânsito desde 2015. Foi quando começou o levantamento do Infociga aqui em São Paulo. A gente vai dar uma olhada aqui no telão nesses números do Infociga. Os números estão aparecendo. Estes são os números do Estado em fevereiro deste ano. 374 mortes, uma redução de 10% em relação a fevereiro do ano passado. Esses são os números da capital. 67 mortes, 9% menos do que fevereiro de 2017. Os pedestres foram as maiores vítimas, 32 mortes. Depois os motociclistas, 25 mortes. E agora o trânsito ao vivo, Avenida 23 de Maio. A gente vê que o trânsito está bem intenso aqui em direção ao centro, mais tranquilo em direção à Zona Sul. 7h40, o SPTV volta já. SP2 de volta, a Prefeitura da capital lacrou a feirinha da madrugada no Brás por falta de segurança. Os comerciantes não respeitaram a decisão. Os clientes da feirinha da madrugada fizeram compras como num dia qualquer. Eles podem não ter notado que o clima aqui está tenso. De madrugada, os comerciantes foram barrados. A energia estava desligada. Funcionários da Prefeitura Regional da Moca colaram este aviso e lacraram a feirinha. O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Popular disse que a lacração foi ilegal. Chegou uma pessoa, não se identificou, simplesmente pregou um papel, um sulfite escrito lacrado e foi embora, sem intimar qualquer outra pessoa. Isso é uma atitude totalmente arbitrária. Ainda de madrugada, os comerciantes romperam o lacre e reabriram a feirinha. Desde o ano passado, a Prefeitura tenta fechar a feirinha da madrugada. Um consórcio ganhou o direito de construir um shopping na região. Para isso, todos os comerciantes teriam que deixar o espaço onde trabalham e se mudar para este outro prédio, chamado popularmente de Amarelão. Mas os comerciantes se recusam. O fechamento da feirinha virou uma disputa. A Justiça chegou a autorizar a reintegração de posse. Mas uma liminar diz que não pode haver a reintegração até que o mérito da ação seja julgado. Quando souberam que a feirinha tinha sido lacrada, oficiais da Polícia Militar responsáveis pelo policiamento na região pediram informações à Justiça. A resposta foi de que não há uma ordem de reintegração de posse. Durante o dia, a Prefeitura esclareceu que lacrou a feirinha por falta de licença de funcionamento, falta do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e por outras irregularidades de segurança. Os comerciantes que trabalharam o dia inteiro foram embora sem saber se vão conseguir entrar aqui na próxima madrugada. E a Prefeitura disse que desde julho notificou 4 vezes a feirinha por causa da falta de licença. O consórcio Circuito das Compras, responsável pela administração da Feira da Madrugada desde 2016, disse que não tem responsabilidade sobre a suspensão com a saída dele. Não muda nada. Quando o Bruno Covas assumir em definitivo como prefeito efetivo da cidade no dia 7, o ritmo da cidade, as inaugurações, o trabalho e a participação de secretários e secretários será rigorosamente o mesmo que temos agora. O prédio inaugurado hoje à tarde é do Centro Temporário de Acolhimento Liberdade. Só que ele não começa a funcionar imediatamente. O prédio está sem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é um documento que garante que um imóvel tem instalado corretamente os equipamentos de combate a incêndios. O secretário das Prefeituras Regionais, Cláudio Carvalho, disse que o problema já vai ser resolvido. Aqui nesse equipamento não tem o auto de vistoria de Corpo de Bombeiro, mas amanhã é dada a entrada, porque o prédio ficou pronto, e na
na quarta-feira eles já fazem a vistoria e é expedido como todos os outros. Durante a inauguração, o prefeito João Dória disse que Cláudio Carvalho, que substituiu o vice Bruno Covas no comando das prefeituras regionais, vai deixar o governo para ajudar na campanha. Que foi uma decisão dele. Eu tinha dito para ele não sair, mas ele tomou a decisão e eu respeito. É o único que vai sair. Nós não temos nenhum candidato, volto a repetir, nenhum secretário, nem ele mesmo, candidato a deputado estadual, federal, nada contra, mas não temos ninguém saindo da gestão para buscar candidatura de ordem política. E todos os demais secretários e secretárias continuarão nas suas posições, atendendo o comando do Bruno Covas. Fê termina aqui. As reportagens estão no Globoplay e as notícias do Brasil e do mundo no Jornal Nacional às 8h30. Uma boa noite e até amanhã. As informações ao vivo. Boa noite, André. Boa noite, Kovalik, boa noite a todos. A gente está no 12º Distrito Policial, onde esses dois indivíduos foram presos após uma longa perseguição pelas rondas ostensivas Tobias de Aguiar, a rota, e acabaram presos esses dois. Um deles está hospitalizado em razão dessa fuga e desse confronto com a Polícia Militar aqui na região da Celso Garcia. Por isso, o outro indivíduo suspeito foi trazido para cá. Anteriormente, ele teria relatado ao tenente da rota que realmente tinha dado um tiro numa pessoa na região dos Jardins, hoje de tarde, num assalto. Junto com eles, a polícia, segundo os relatos da sala de imprensa, apreendeu uma arma, um revólver e também dinheiro. Ele estava aqui agora há pouco e faz uns 20 minutos ele saiu em direção ao 78 DP, na região dos Jardins, que vai apurar esse caso sobre esse latrocínio nos Jardins hoje de tarde. Kovalik. Obrigado, André. E o Estado registrou em fevereiro o menor número de mortes no trânsito desde 2015. Foi quando começou o levantamento do Infociga aqui em São Paulo. A gente vai dar uma olhada aqui no telão nesses números do Infociga. Os números estão aparecendo. Estes são os números do Estado em fevereiro deste ano. 374 mortes, uma redução de 10% em relação a fevereiro do ano passado. Esses são os números da capital. 67 mortes, 9% menos do que fevereiro de 2017. Os pedestres foram as maiores vítimas, 32 mortes. Depois os motociclistas, 25 mortes. E agora o trânsito ao vivo, Avenida 23 de Maio. A gente vê que o trânsito está bem intenso aqui em direção ao centro, mais tranquilo em direção à Zona Sul. 7h40, o SPTV volta já. SP2 de volta, a Prefeitura da capital lacrou a feirinha da madrugada no Brás por falta de segurança. Os comerciantes não respeitaram a decisão. Os clientes da feirinha da madrugada fizeram compras como num dia qualquer. Eles podem não ter notado que o clima aqui está tenso. De madrugada, os comerciantes foram barrados. A energia estava desligada. Funcionários da Prefeitura Regional da Moca colaram este aviso e lacraram a feirinha. O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Popular disse que a lacração foi ilegal. Chegou uma pessoa, não se identificou, simplesmente pregou um papel, um sulfite escrito lacrado e foi embora, sem intimar qualquer outra pessoa. Isso é uma atitude totalmente arbitrária. Ainda de madrugada, os comerciantes romperam o lacre e reabriram a feirinha. Desde o ano passado, a Prefeitura tenta fechar a feirinha da madrugada. Um consórcio ganhou o direito de construir um shopping na região. Para isso, todos os comerciantes teriam que deixar o espaço onde trabalham e se mudar para este outro prédio, chamado popularmente de Amarelão. Mas os comerciantes... E o terceiro menos chuvoso desde 1943, quando o Instituto Nacional de Meteorologia começou as medições. Na prática, esse resultado de 102 milímetros de chuva foi 57% abaixo da média histórica para o mês. Agora, março, a gente retomou um pouco essas pancadas de chuva, mas assim, na conta final, o verão 2017-2018, ele termina devendo chuva, não só para a cidade de São Paulo, mas para a maioria das áreas do estado de São Paulo. Em termos de temperatura é que a coisa foi mais tranquila. A média foi de 28 graus, com máxima de 33,6. Muito próximo do que a gente viveu nos últimos verões. Bom, se bem que esse verão só acaba amanhã a 1h14 da tarde. E aí, Maju, será que até lá a gente bate esse recorde? O que você diz?
O Zé Maju já está aqui para responder a pergunta do Ciane. Boa noite. Boa e noite. Aí, tem recorde? Não, Kovalik, boa noite para você e para todos. Não é dessa vez. Tem não, porque a última tarde de verão mesmo é hoje, então a última máxima do verão foi registrada hoje, 31,8 graus. Rapidinho aqui, vamos ver como é que está a temperatura no momento aqui na capital. A gente tem aqui no Jabaquara 25 graus, choveu hoje na Cantareira. Já que você falou de Cantareira, vamos dar uma olhada como é que está o nível dos reservatórios. Obrigado por ter aberto aí para mim. Olha só, Cantareira com 53%. Abastece a maior parte da capital e cidades como Osasco, São Caetano do Sul e Guarulhos. Já que o sistema Alto Tietê, 63%. Atende parte da Zona Leste de São Paulo, parte de Mauá e de Santo André. E aqui, Guarapiranga, 78% abastece a Zona Sul e Sudeste da capital. E o outono, Maju, que começa amanhã, vai ajudar a elevar esses níveis? Olha, provavelmente não, porque é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para você na nossa arte o outono. Ele começa amanhã, às 1h15 da tarde, e é o seguinte, a gente tem a seguinte situação nos reservatórios. O verão, ele tem uma média de 721 milímetros de chuva. O outono cai para 238 milímetros. Esse outono deve sim ser mais chuvoso, 300 milímetros. Mas não é essa chuva aqui que recupera reservatório, viu, Kovalik? É preciso cautela. Primeiro dia de verão aqui na capital, ainda com cara de outono, com cara de verão. 30 graus de máxima, pancada chegando à tarde. Na quinta-feira, sim, a gente pode ter um tempo mais frio, mas bem chuvoso. Eu vou atualizando amanhã. Obrigado, Maju. Tchau, uma tchau. boa noite para você. Um idoso de 80 anos foi assassinado hoje à tarde nos Jardins, um dos bairros mais valorizados aqui da capital. Segundo a polícia, a vítima foi abordada por pelo menos um ladrão quando saía de um banco. O criminoso atirou e fugiu sem levar nada. No fim da tarde, 2 suspeitos de envolvimento nesse crime foram presos. O repórter André Azeredo está na delegacia para onde um dos suspeitos foi levado desde 2015. Foi quando começou o levantamento do Infociga aqui em São Paulo. A gente vai dar uma olhada aqui no telão nesses números do Infociga. Os números estão aparecendo. Estes são os números do Estado em fevereiro deste ano. 374 mortes, uma redução de 10% em relação a fevereiro do ano passado. Esses são os números da capital, 67 mortes, 9% menos do que fevereiro de 2017. Os pedestres foram as maiores vítimas, 32 mortes. Depois os motociclistas, 25 mortes. E agora o trânsito ao vivo, Avenida 23 de Maio, a gente vê que o trânsito está bem intenso aqui em direção ao centro, mais tranquilo em direção à Zona Sul. 7h40, o SPTV volta já. SP2 de volta, a Prefeitura da capital lacrou a feirinha da madrugada no Brás por falta de segurança. Os comerciantes não respeitaram a decisão. Os clientes da feirinha da madrugada fizeram compras como num dia qualquer. Eles podem não ter notado que o clima aqui está tenso. De madrugada, os comerciantes foram barrados. A energia estava desligada. Funcionários da Prefeitura Regional da Moca colaram este aviso e lacraram a feirinha. O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Popular disse que a lacração foi ilegal. Chegou uma pessoa, não se identificou, simplesmente pregou um papel, um sulfite escrito lacrado e foi embora, sem intimar qualquer outra pessoa. Isso é uma atitude totalmente arbitrária. Ainda de madrugada, os comerciantes romperam um lacre e reabriram a feirinha. Desde o ano passado, a Prefeitura tenta fechar a feirinha da madrugada. Um consórcio ganhou o direito de construir um shopping na região. Para isso, todos os comerciantes teriam que deixar o espaço onde trabalham e se mudar para este outro prédio, chamado popularmente de Amarelão. Mas os comerciantes se recusam. O fechamento da feirinha virou uma disputa. A Justiça chegou a autorizar a reintegração de posse. Mas uma liminar diz que não pode haver a reintegração até que o mérito da ação seja julgado. Quando souberam que a feirinha tinha sido lacrada, oficiais da Polícia Militar responsáveis pelo policiamento na região pediram informações à Justiça. A resposta foi de que não há uma ordem de reintegração de posse. Durante o dia, a Prefeitura esclareceu que lacrou a feirinha por falta de licença de funcionamento, falta do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e por outras irregularidades e segurança. Os comerciantes que trabalharam o dia inteiro foram embora sem saber se vão conseguir entrar aqui na próxima madrugada.
E a prefeitura disse que desde julho notificou 4 vezes a feirinha por causa da falta de licença. O consórcio Circuito das Compras, responsável pela administração da Feira da Madrugada desde 2016, disse que não tem responsabilidade